E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Wolf. Recentemente o programador BR ele fez um vídeo respondendo a seguinte pergunta: qual é a vantagem de se utilizar uma biblioteca como React e Vue? Né? E ele respondeu muito bem, porém eu achei que a resposta dele foi muito superficial, muito abrangente. Então estou fazendo esse vídeo aqui para trazer uma resposta um pouco mais aprofundada de por que e quando utilizar essas bibliotecas. Bom, o React.js ele é uma biblioteca JavaScript, então se você não domina a linguagem JavaScript, não tem por que você utilizar uma biblioteca como o React. Afinal, se o React ele vem do JavaScript, se você não entende JavaScript, se você não domina as propriedades da linguagem, não tem por que você tentar aprender algo mais complexo, algo que veio para complementar, por assim dizer, a linguagem ou facilitar algumas coisas que a gente já faz com o JavaScript. O React, como o programador BR disse, ele serve para construir interfaces complexas, né? Muitas interfaces reativas, ou seja, no qual a gente tem várias mudanças dependendo das ações que o usuário tem sobre a interface. Então, se você precisa de algo simples, talvez um blog, uma página estática, uma landing page, alguma coisa assim para vender um produto apenas, talvez a utilização do React ou do Vue não seja tão recomendada. Afinal, você vai precisar de uma curva de aprendizado para você fazer esse determinado tipo de aplicação, que talvez alguma coisa simples ali com um JavaScript, ou HTML, CSS você já resolveria, e aí não faria sentido você estar utilizando uma bazuca para matar uma formiga. E o ponto principal do React, eu acredito que seja a questão da componentização. Você poder criar componentes e ali encapsular o seu código e poder reutilizar ele em vários lugares. Você não está reescrevendo o código toda vez, você poder reutilizar tudo isso, deixa a manutenção mais fácil, mas tudo isso é um porém, né? Se você sabe utilizar o React, você já tem uma experiência, se você estudou bem, provavelmente o seu código vai ser mais fácil de dar manutenção, de ser reutilizável e tudo mais. Agora, se você não sabe utilizar React, se você não sabe JavaScript, se você não estudou o suficiente, muito provavelmente você vai ter mais dor de cabeça do que se você estivesse fazendo algo simples com HTML, JavaScript e por aí em diante. Afinal, você vai estar utilizando uma ferramenta complexa para resolver talvez um problema simples de uma maneira que não seja eficiente. Mas vamos lá. Se você está querendo estudar React, você está querendo aprender React, Vue, Angular e assim por diante, você tem que ter um domínio da linguagem JavaScript. Quando eu falo um domínio da linguagem, não precisa saber tudo sobre a linguagem, mas você tem que entender pelo menos algumas coisas para que o seu desenvolvimento com o React ele seja mais fluido, para que você faça as coisas da maneira correta. Então, aqui eu vou deixar uma lista de coisas que você precisa aprender ou ter bem na sua mente antes de você começar a estudar uma biblioteca JavaScript para interfaces, ou seja, para o que lá você queira fazer. Você tem que ter noção de tipagem. JavaScript não é tipado. Errado. JavaScript ele é dinamicamente tipado. Ou seja, as variáveis que você cria, elas têm sim uma tipagem, porém ela pode mudar conforme a execução do programa. Então você precisa entender bem quais são os tipos que a gente tem. Um booleano, um undefined, um null, uma string. E ali a gente entra também na questão de tipos complexos, por exemplo, objetos, como que a gente faz para trabalhar com listas. Algumas funcionalidades novas do JavaScript, como por exemplo desestruturação, fazer um REST, fazer um spread. Isso é muito comum de se ter no React, então se você chegar ali, você vai ver muitas pessoas, muitos códigos utilizando dessas ferramentas, dessas formas de trabalhar, e se você não entender isso, você vai ficar perdido. Você precisa também entender muito bem sobre assincronicidade. A sincronicidade no JavaScript não é fácil de se entender, principalmente para quem está começando do zero. É um assunto delicado, é um assunto confuso. Então você tem que ter um domínio sim sobre a sincronicidade, async await, promises, retornos, callbacks, tudo isso é importante. Entender sobre funções, passagem de parâmetro, manipulação de eventos, manipulação do DOM, entender as High Order Functions ou as HOFs, que são as funções prontas que a gente já tem da linguagem,
que é, por exemplo, um map, fazer um for each, fazer um filter no index of. Pode parecer besteira, mas tudo isso a gente utiliza muito, principalmente quando a gente vai trabalhar numa biblioteca como React. E aqui um bônus que eu acredito que você precisa entender sobre a linguagem JavaScript para você partir para outras coisas, está mais ligado a conceitos básicos, né? Alguns conceitos um pouco da teoria, que seria como o JavaScript ele faz endereçamento de memória, como que funciona o event loop do JavaScript, como que ele trabalha ali. Estudar um pouco sobre um gerenciador de pacotes, um NPM, um PNPM, um Yarn, como que ele funciona, como que é ali a questão dos scripts, como que você faz para executá-los, para instalar um pacote, como eu faço para instalar uma biblioteca, como que eu faço para remover ela, configurações. Entender principalmente muito bem o conceito do que é o DOM, o Document Object Model, é isso? Entender sobre o Virtual DOM, que é como o React trabalha, que é diferente de quando a gente utiliza JavaScript simples, porque tem uma mudança de paradigma de como a gente escreve os códigos com o JavaScript Vanilla, no caso que é o JavaScript puro, e como a gente começa a escrever os códigos quando a gente está falando do React, porque com o JavaScript simples, né, o JavaScript puro, a gente faz alterações diretamente no DOM, com o React não. Quem trabalha com essa questão de manipular o DOM é o React, ele trabalha com uma questão chamada Virtual DOM, então isso também é um conceito interessante, muito importante você saber. E aí, já entrando para a parte do React, seria interessante você estudar sobre o Vite, que é o que eu mais recomendo para quem está começando a estudar React. E sobre o Create React App, apesar de eu não recomendar mais que as pessoas utilizem, é interessante saber também sobre o conceito dele. E já entrando na questão do React, eu já iria mais para estudar a manipulação de estado e de ciclo de vida do React. Apesar de que hoje as pessoas não ensinam mais o React com classes, o React com classes ele é muito bom para você entender o ciclo de vida de um componente. Não necessariamente você precisa estudar o React com classes para entender ele, mas se você estuda o React com classes, o seu entendimento de como o React com os hooks funciona, com certeza vai ser muito melhor. Bom, essa é a minha dica para você que está querendo aprender React, está querendo aprender alguma biblioteca. Primeiro, tenha muito bem um alicerce de JavaScript, tenha uma base forte na linguagem, para aí sim você partir para uma biblioteca ou para um framework. Eu já participei da formação de várias pessoas, eu já dei aula para várias pessoas e eu pegava justamente a galera nessa transição, onde a gente trabalhava com JavaScript e começava a ensinar o React. Então eu posso dizer com toda certeza que a sua maior dificuldade com o React vai ser por não entender o JavaScript. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, a gente se vê numa próxima, valeu!